Olá! Mais uma vez estamos juntos aqui na nossa caminhada em autoconfrontação. Eu sou o pastor Marcelo Meireles e eu desejo a você a paz de Jesus Cristo. Estamos na lição número 2 e na lição número 1 nós tratamos do assunto salvação e a mudança que ocorre em sua vida. Vimos também que a palavra crer, ela tem duas doutrinas embutidas, que é a fé salvífica e o arrependimento genuíno, o que afeta a sua maneira de pensar, falar e agir. Mas tudo isso numa perspectiva bíblica. Vimos também duas disciplinas importantes, que são as devocionais diárias e memorização das Escrituras. Então, em cada lição, nós apresentamos o versículo-chave da lição. A lição 2, o caminho do homem e o caminho de Deus, o nosso versículo-chave está aí, 2 Timóteo 3, 16 e 17, e nós vamos já para 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Significa que toda a Escritura, você sabe, é a palavra de Deus revelada. Essa palavra de Deus revelada, ela é inspirada, mas não é aquela inspiração que as pessoas têm quando veem um pôr do sol, escrevem um poema, não é esse tipo de inspiração. Mas significa que a palavra de Deus, ela foi soprada. Ela foi soprada pelo próprio Deus. E ela é útil. Útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir, ou seja, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, você que está nos assistindo e acompanhando essa aula, você seja perfeito. Esse estado de perfeição também não é aquele estado de perfeição divino, mas para que você possa entender, significa que é um estado em que você estará equipado, ou seja, maduro, habilitado para toda boa obra. Muitas pessoas concordam que a Bíblia é suficiente, mas apenas em palavras. Nas ações demonstram completamente o contrário. Então eu quero fazer um pequeno teste aqui para facilitar essa afirmação. Eu vou apresentar para você algumas doenças, males do século. Então nós temos aí depressão, baixa autoestima, diabetes, abuso de crianças, alcoolismo, braço quebrado, ansiedade profunda e medo. O que é que você vai fazer com essa apresentação aí? Você vai pensar se a Bíblia, o Espírito Santo e a oração são suficientes para esses problemas, ou se além da Bíblia, Espírito Santo e a oração, você precisa de algo mais para tratar com alguns desses problemas. Por que isso? Porque na lição número 2, eu vou apresentar para você 3 recursos cruciais para você viver no caminho de Deus, de acordo com a sua perspectiva. Nessa lição, veremos a autoridade de Deus, o seu poder e a provisão que estão disponíveis para você. Então, logo aí na nossa caixa, você deve dar início a um novo estilo de vida baseado nas verdades, recursos e sabedoria do Senhor e não em sabedoria, filosofia e experiências próprias ou de outra pessoa qualquer. Você sabe, você deve conhecer alguém ou até você mesmo já deve ter baseado a sua atitude em alguém com mais experiência. Não, porque fulano ele tem um currículo, fulano ele tem uma história de vida, mas é a história de vida dele. Então, é muito importante que você se baseie nas escrituras, porque a Bíblia diz em Provérbios 3, versículos 5 a 7, confia no Senhor, reconheça o Senhor e tema ao Senhor. Ou seja, a sua confiança não deve focar na experiência ou filosofia do homem. Quais são os propósitos dessa lição que está sendo apresentada para você? Você vai se deparar com os recursos divinos que irão capacitar você para viver no caminho de Deus. Vou contrastar a filosofia de vida do homem com as verdades de Deus. E você precisa saber que a filosofia do homem é pelo homem e para o homem. Mas a teologia é de Deus, por Deus e para Deus. Segundo aos Coríntios 3:5, a Bíblia diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Em Jeremias 17:5, nos traz um alerta. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deixa eu esclarecer algo aqui para você. Não é que você não deve confiar em mais ninguém, não é isso. Você não deve confiar no seu próprio braço, na sua própria força para fazer alguma coisa.
Por quê? Porque Jeremias 17:9, a palavra do Senhor nos diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E olha só, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, o nosso coração ele é enganoso. Por isso, para você adquirir mudança que agrade ao Senhor, você precisa da perspectiva de Deus. Ainda dentro do propósito da lição, vou mostrar a você como a sabedoria desse mundo ela é confusa na solução de problemas e também nós vamos avaliar biblicamente, lembre-se, perspectiva bíblica, as diferenças entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Então você pode andar no caminho de Deus utilizando os recursos abundantes que ele, de maneira graciosa e misericordiosa, concedeu para você. Está pronto? Está pronta para o primeiro recurso? Vamos lá. Primeiro recurso, a Bíblia. A Bíblia ela é suficiente. O nosso princípio bíblico número 4, lembrando que todos os princípios bíblicos, eles são paráfrases das Escrituras, de parte das Escrituras que você encontra aí para o seu estudo nos parênteses. Visto que a palavra de Deus é a única autoridade em questão de fé e conduta e o padrão legítimo e exclusivo para a avaliação de todos os aspectos da vida, você não deve se basear em nenhuma outra fonte. O problema é que hoje muitas pessoas, muitos crentes, estão se baseando em outras fontes, experiências de outras pessoas e não na palavra de Deus. Você quer ver uma coisa bem prática? Quando você compra um aparelho eletrônico, por exemplo, e você abre a caixa, a primeira coisa que você vai ver ali é o manual de instruções. Só que pelo coração enganoso, porque o seu coração ele é enganoso, o que é que você faz geralmente? O que é que as pessoas fazem? Pega o manual e coloca de lado e tenta instalar todo aquele equipamento. Coloca fio, tira fio, não consegue, não funciona. Aí elas lembram de procurar justamente o manual. E quando olham para o manual, funciona perfeitamente o equipamento. Não é diferente com o ser humano. O ser humano é assim, principalmente os cristãos. Eles tentam resolver os seus problemas de acordo com a sua perspectiva, só que Deus deixou o manual, que é a palavra dele. E quando a coisa aperta, aí eles se lembram, eu tenho que olhar lá no manual. Quando olham o manual, que é as Escrituras. Então você precisa saber que a Bíblia ela é suficiente. Por que ela é suficiente? Porque ela é imutável. Tudo o que ela era para você no passado é também no presente e será no futuro. O problema é que a filosofia do homem está mudando. E olha, é assustador o conceito de mudança da filosofia do homem, porque a cada 10 anos essa filosofia muda. Ainda que com base em algumas pesquisas. Você quer ver algo interessante? Quando você ligava o seu aparelho de TV para assistir um filme, nos anos 80, o café da manhã típico americano era composto de ovos e bacon. Só que eles perceberam, através de pesquisas ou das suas filosofias, que ovos e bacon aumentam consideravelmente o colesterol do típico cidadão americano, principalmente o cidadão do campo. Aí, nos anos 90, os filmes eles começaram a rever os seus conceitos e quando se apresentava o café da manhã típico norte-americano, ovos e bacons já não faziam mais parte do cardápio, e sim leite e muito cereal. Olha que interessante. Eles estudaram e perceberam, e as pesquisas mostraram que isso estava deixando o trabalhador americano, principalmente do campo, mais enfraquecido e precisavam de uma sustância para aquele trabalho. Nos anos 2000, a bagunça estava armada. Os filmes começaram a apresentar o café da manhã típico americano, com ovos, bacon, cereal, fruta, leite, suco. Então percebam que a filosofia do homem está sempre mudando. Mas a palavra de Deus ela é imutável. Ela é permanente e eterna. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, versículo 8. A palavra de Deus será totalmente cumprida. Ela permanecerá para sempre, porque ela dura para sempre. A palavra de Deus é inspirada por Deus para treinar você, para equipar você. Ela te ensina através de mandamentos e orientações. Ela repreende quando ela identifica o erro. Ela corrige através, dando a você arrependimento e mudança. Ela educa você na justiça, desenvolvendo a estabilidade na sua vida. E por fim, ela vai equipar você e você será usado por Deus. Perceberam o valor da palavra do Senhor no discipulado? Como ela é útil? Como a palavra de Deus ela é suficiente? Além de tudo isso, ela testemunha da própria suficiência. Em 2 Pedro 1, versículo 3, diz:
Visto como seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Agora, é bom enfatizar que a palavra de Deus é vergonha para aqueles que não a ouvem. Aqueles que decidem não ouvir, em Jeremias 6,10, a palavra de Deus diz: a quem falarei e testemunharei? Para quem ouça, para que ouçam, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. A palavra de Deus é distorção das Escrituras, traz destruição. Em 2 Pedro 3,16 diz, ao falar acerca desses assuntos, Pedro está citando Paulo, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Não pense que essas pessoas que usam para manipular as pessoas, usam as escrituras para manipular as pessoas, elas terão um fim. A Bíblia fala que é para a própria destruição. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1, versículo 18, a primeira parte diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E mais, a palavra, por ser suficiente, sempre é eficaz em cumprir os planos de Deus. Em Isaías 55, no versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Imagine que você está sentado num rio, nas margens de um rio, bastante calmo esse rio, e você pega uma pedra. Você larga essa pedra no rio, você vai perceber que essa pedra vai produzir ondas. O que você não saberá é onde essas ondas irão terminar. Você não sabe onde essas ondas irão terminar, mas elas irão terminar em algum lugar. Assim é a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Eu não tenho dúvida do impacto que essas lições, que a palavra de Deus vai causar na sua vida, eu não tenho dúvidas. Eu não sei como, nem quando, mas ela não voltará vazia. A palavra de Deus, ela deve ser obedecida e não apenas ouvida. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus conta a história de dois homens. Mateus 7, 24. Ele mostra que aqueles dois homens, eles ouviram as palavras de Jesus, só que um colocou em prática, e a Bíblia define esse homem, está aí na sua tela, define esse homem como prudente. Ele constrói a sua casa na rocha. Vem todas as intempéries, mas a casa não cai porque ele ouviu a palavra e colocou em prática. Mas o outro homem, ele é comparado a um homem insensato, que ele edifica a sua casa na areia. Ele ouve as palavras de Deus, só que ele não as pratica. As mesmas intempéries, ventos fortes, chuvas, os rios transbordam, que vieram para aquele homem que colocou em prática a palavra de Deus, vem também para esse homem. Só que a Bíblia fala que a casa desabou, sendo grande a sua ruína. Então o diferencial está em colocar em prática tudo aquilo que você ouve da palavra de Deus. Você deve ser um praticante, não apenas um ouvinte. E olha, Tiago 1, 22 e 24 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, você é abençoado quando você coloca em prática a palavra de Deus. Olha o versículo 25 de Tiago, capítulo 1. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Tudo que você fizer por colocar a palavra de Deus, que é suficiente em prática, você será feliz no que realizar. Primeiro recurso, a Bíblia é suficiente. Vamos para o segundo recurso. Lembra que eu falei que são 3. Primeiro recurso, a Bíblia é suficiente. O segundo recurso é o Espírito Santo, que é necessário. Nosso princípio número 5, eu quero destacar aqui que somente pelo poder do Espírito Santo você é capaz de viver uma vida abundante, porque ele capacita você. Sem ele não tem como obedecer a palavra de Deus.
O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o guia, ele é um instrutor, o conselheiro que vai revelar a você a sabedoria de Deus. Em João capítulo 14, no versículo 26, Jesus Cristo disse: "Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito." Em 1 Coríntios 2,11, porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, versículo 14 de 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural, o descrente, o incrédulo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Na vida do crente, o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o poder regenerador para o seu novo nascimento espiritual. O Espírito Santo batiza no corpo de Cristo. O Espírito Santo sela você em Jesus Cristo. E o Espírito Santo concede pelo menos um dom espiritual. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, está aí na sua tela, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, olha só, com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que você tem segurança. Por quê? Porque o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então você perceba que o Espírito Santo, ele é necessário. A Bíblia é suficiente, o Espírito Santo é necessário, e o nosso terceiro recurso para que você caminhe nos caminhos de Deus de maneira satisfatória é a oração, que é vital. Ela nos traz vida, nos dá forças. Agora você precisa orar, mas também precisa agir. O princípio 6, eu quero destacar que você deve se dedicar a orar de acordo com a vontade de Deus, levando tudo e todos ao Senhor em oração incessante. Por que isso? Porque a oração vai permitir você glorificar o nome de Deus e ela também abre caminho para que a sua alegria seja completa. A palavra de Deus fornece os pensamentos de Deus. Você não precisa de telefone ou de outro equipamento para falar com Deus, porque o Espírito Santo capacita você para falar com Ele. Abra sua boca e fale com Deus. Agora você precisa saber algumas verdades sobre a oração, algumas verdades bíblicas sobre a oração. Ele ouve a oração daqueles que o temem. Então você precisa temer a Deus e orar, falar com Ele. Ele não ouve quando você nutre um pecado no coração. Deus responde sim quando você pede, não de acordo com a sua vontade própria, mas de acordo com a vontade dEle. Mas você precisa saber a respeito da oração, que Deus também responde não. O apóstolo Paulo, ele recebeu uma visão, ele foi em espírito ao terceiro céu, e para que ele não se vangloriasse de tudo que ele tinha visto, a Bíblia fala que foi colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, segundo aos Coríntios 12, de 7 a 9. E diz que por 3 vezes ele orou, ele falou com Deus, ele pediu para que Deus tirasse aquele espinho na carne. E o que foi que Deus respondeu para ele? Deus disse não. Nesse contexto, você vai ver que Deus disse para ele que naquele momento a graça era suficiente para o apóstolo Paulo. Outra verdade bíblica que você precisa saber sobre a oração. Deus não vai responder nada quando você pede duvidando. E Tiago escreve no capítulo 1, versículos 6 e 7, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E olha, nem sempre você sabe orar como convém. Aqui é uma curiosidade interessante. Olha como o estudo bíblico proporciona a você maturidade. Algumas pessoas ainda insistem em orar dessa forma. Senhor, continua conosco. É bonito, é fervoroso, mas em Mateus 28, no versículo 20, a Bíblia nos ensina, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, disse Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então você não precisa pedir para que Jesus continue contigo. Ele já está contigo. Olha outro vício na oração. Entramos em tua presença, Senhor. Ué,
Mas realmente saímos da presença de Deus? Se a palavra de Deus diz em Hebreus 13, versículo 5, de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei, isso é promessa do Senhor. Então você não precisa dizer que acabou de entrar na presença do Senhor, você não sai da presença do Senhor. Quer ver outro erro comum? Ajuda-me a amar o próximo. Espera lá. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 5, no versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. Olha o tempo do verbo, é presente perfeito. O amor de Deus já foi derramado na sua vida, o fruto do Espírito é amor. Então o que é que você precisa fazer? Amar. Você já tem a ferramenta. Ame. O problema é que muitas vezes não percebemos as respostas de Deus por não orar como convém. Tem uma ilustração que eu acho interessante, eu ouvi, achei muito interessante, de um homem que ele era um crente fervoroso, mas ele não tinha conhecimento bíblico, mas era um crente fervoroso. E de repente, na sua localidade, houve uma chuva forte, os rios transbordaram e começou um processo de enchente. Aquele homem saiu correndo, subiu no carro, no capô do carro e disse: "Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me tira daqui." De repente veio um outro crente no barquinho e disse: "Ô Joãozinho", um nome ilustrativo, "pula aqui no barquinho, senão você vai morrer." E ele disse: "Não, Deus ele vai me salvar." A água começou a subir, Joãozinho então vai para o teto do carro e vem um barco maior, com mais pessoas dentro, e diz: "Joãozinho, pula aqui, senão você vai morrer, homem." E ele disse: "Não, eu tenho fé, Deus abriu o mar vermelho e ele vai me salvar." A água subiu, 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 quando chegou no joelho de Joãozinho, que já estava no teto do carro, veio um helicóptero. Jogou uma corda e disse: "João, sobe aqui, senão tu morre, homem." Ele disse: "Não, você é homem de pequena fé, eu tenho muita fé e Deus vai me salvar." A água subiu, Joãozinho morreu e na presença de Deus, na glória, ele questionou a Deus e disse: "Senhor, eu, um homem fervoroso, confiei que o Senhor iria me salvar e o Senhor não me salvou." E Deus disse para ele: "Como não, Joãozinho? Mandei um barquinho, mandei um barco maior, mandei até um helicóptero." Ou seja, muitas vezes não percebemos as respostas de Deus porque não sabemos orar como convém. Então você aprendeu que Deus nos fornece 3 ferramentas para lidar com os problemas da vida: a Bíblia, que é suficiente, o Espírito Santo, que é necessário, e a oração, que é vital. Mas eu deixei alguns problemas no começo dessa lição para que você pudesse pensar, refletir a respeito da suficiência da Bíblia, do Espírito Santo e da oração. Quais desses problemas aí, a Bíblia, o Espírito Santo e a oração são suficientes, não precisam de nada mais que isso? Deixa eu dar aqui a resposta para você, uma resposta sensata. A Bíblia, o Espírito Santo e a oração são suficientes para esses problemas. Claro, a diabetes, o braço quebrado, geralmente necessita de um acompanhamento de medicamentos. Mas mesmo assim, o homem, Deus é tão bom que ele pode resolver esse problema do homem. Ele pode fazer milagre, curar diabetes e também restaurar um braço quebrado. Mas como nós somos sensatos, bíblicos, moderados, nós não colocamos Deus à prova. Então você percebe que mesmo assim o homem tem fracassado, pois existe um conflito muito grande entre a filosofia do homem e o caminho de Deus, que é o nosso próximo assunto. Que Jesus continue te abençoando e fortalecendo. Dedique um tempo exclusivo para o seu estudo bíblico e você verá o crescimento que Deus vai proporcionar na sua vida. Deus te abençoe, no seu maravilhoso nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém.